Olá pessoal, eu gostaria de continuar hoje, nesse vídeo, o assunto sobre a personalidade perfeccionista e sobre hipocondria. Uma pessoa me perguntou no vídeo, no canal, aliás, do YouTube, com o lance da hipocondria, né? Pessoas que são saudáveis, né, de uma maneira normal, mas que se sentem incomodadas por pequenos sintomas e ficam assim preocupadas o tempo todo se elas estão doentes, e não só com elas mesmas, mas quanto ao meio também em que elas estão. Então elas ficam meio que arrumando doenças para os outros, doenças para elas, como se elas ficassem o tempo todo se observando. É interessante, gente, uma coisa que eu até comentei no outro vídeo sobre a personalidade perfeccionista, que o simples fato de ficar se cobrando, se observando, se preparando para o pior, já é um processo de ansiedade grandioso que a pessoa vai levantando dentro dela. E lembrando, né, que o processo de ansiedade ele vai se acumulando por conta desses pensamentos negativos, por conta dos pensamentos catastróficos, por conta das exigências, das cobranças, e a pessoa vai ficando num tormento mental grandioso. No meu livro Medos, Fobias e Pânico, tem uma espécie de um dicionarinho onde eu coloco ali o medo da morte e o medo de doenças e o medo das doenças nas pessoas mais próximas. Então vamos tentar entender o que a personalidade perfeccionista tem a ver com todos esses quadros que estão muito ligados. O medo da morte, em essência, ele representa que nós não estamos vivendo do jeito que a gente gostaria. Ao longo do tempo, nós desenvolvemos grandes neuroses por conta da nossa educação, como foi explicado ali no outro vídeo. Nós vamos recebendo informações e que vão formando uma espécie de capa em volta de nós, onde nós desenvolvemos comportamentos defensivos, que eu chamo de decretos de sobrevivência. Um deles é justamente a cobrança sobre tudo, né? Então, a pessoa que é catastrófica, que é negativa, às vezes nem se dá conta do quanto ela tem um conteúdo de crenças perfeccionistas como pano de fundo. É como se a personalidade perfeccionista que se cobra ser perfeita não pode ficar doente. Isso é considerado uma ineficiência, isso é considerado um erro. Se ela tem um núcleo, tá? Um núcleo neurótico que diz a ela que ela não pode ficar doente porque isso significaria um erro, então o que ela desenvolve como defesa? Um olhar, tá, de autocobrança, de autoobservação, de estado de alerta constante, porque tudo pode ser uma doença e pode ser grave, ela pode morrer. Então nós temos as ideias catastróficas que surgem como uma espécie de defesa. É como se a pessoa pensasse: eu tenho que pensar nas possibilidades bem terríveis que podem acontecer para que eu esteja preparada para que elas não aconteçam. Quer dizer, olha o conteúdo de cobrança perfeccionista que existe nisso, tá? E ela faz isso com ela mesma e ela faz isso com as pessoas que ela está mais próxima. Só que ao mesmo tempo que existe essa cobrança de não ficar doente, existe um medo de ficar doente. Por quê? Porque o hipocondríaco, na realidade, junto com a personalidade perfeccionista, ele sofre de uma carência emocional. Qual é a carência emocional? Por incrível que pareça, dentro do aspecto de perfeição, tá? Ele não podia receber atenção de uma maneira normal. Mas, se ele ficasse doente, ele receberia uma atenção. Pelo menos por um tempo. Até para que ele pudesse lidar melhor com a culpa de estar doente. Então ele fica oscilando entre a culpa de ficar doente, o ter que controlar a doença, com a carência emocional de receber a atenção. Então olha que coisa interessante, gente,
como é importante que nós entendamos esses conflitos emocionais que nós acabamos criando no nosso aspecto comportamental, por conta das nossas crenças, que ao mesmo tempo que existe a necessidade de atenção, e ela existe em qualquer mortal, existe no perfeccionista uma necessidade de muita atenção, que ele só vai receber se ele ficar doente. Então, na realidade, o medo de ficar doente e o sintoma são coisas que são interessantes, apesar dos pesares. Então, ele fica oscilando entre as duas coisas, tá? Ele recebe atenção, supriu um pouquinho de atenção, ele passa para a culpa, porque ele não pode ficar doente, e aí ele vai ter o medo da morte, porque ele errou. Veja, a morte é uma espécie de punição. Só que a morte também, num nível subliminar, representa a liberdade. A morte, o medo da morte diz que nós não estamos vivendo do jeito que nós queríamos, que nós não estamos sendo tão soltos, tão espontâneos, tão autênticos quanto nós deveríamos ser, não é? Então, olha que interessante esse quadro onde a pessoa fica doente, né? Oscilando entre a ineficiência e a necessidade da atenção, da carência emocional. E quando ela extrapola esse controle e começa a se preocupar com o estado de saúde do meio onde ela está, por exemplo, uma mulher que se preocupa com o estado de saúde dos filhos, do marido, então as mínimas coisas ela vai ficar atenta, ela vai fazer um estardalhaço caso eles não se cuidem. Se eles ficarem doentes, ela vai jogar a culpa. Olha, eu falei que você não devia ter feito. Olha, eu falei que você devia se cuidar. Então, além da culpa que ela tem, ela distribui essa culpa com o meio. Porque ela depende do meio. Por que ela quer cuidar tanto do meio? Por que ela se cobra tanto o bem-estar, o cuidar das pessoas que lhe são caras, que estão em volta dela? Porque ela é também uma dependente emocional. Então, olha que interessante, atrás do perfeccionismo, como existem as lacunas, os vazios emocionais que ficam rodando como panos de fundo atrás do perfeccionismo, das cobranças, das exigências, do medo de errar que o perfeccionista tem. Isso na Gestalt, às vezes, em outras linhas de terapia, às vezes o terapeuta nem se dá conta, né? Mas na Gestalt nós precisamos analisar bastante, porque a pessoa apresenta uma queixa que na realidade não é a principal. A queixa é como se fosse o resultado de um pano de fundo um pouquinho mais profundo. Então, dentro desse quadro de hipocondria, do tentar controlar a saúde de tudo e de todos que estão em volta da pessoa, nós temos carência emocional, nós temos dependência emocional, nós temos um sentimento de culpa absurdo por não ser perfeito, por não ser aquela coisa idealizada que ela imaginou que ela deveria ser. Nós temos um comportamento tirano, defensivo, que é o obrigar o outro a seguir as regras. Olha, você tem que fazer assim, assim, você tem que comer isso, aquilo, aquilo. Você não pode não sei o que lá, porque eu preciso cuidar de você. Só que na realidade, ela é que depende daquelas pessoas. Carência emocional, dependência emocional. Qual o pano de fundo de toda essa encrenca? Medo do abandono. Então é aquela criança que não recebeu atenção, consideração, que não houve respeito dentro da educação dela. São quadros assim um tanto quanto pesados, porque a pessoa se cobra tanto e ela precisa entrar em contato com todas essas vozes que estão na cabeça dela. A voz da criança, que é a carente, que é a dependente, que morre de medo de ficar sozinha, caso não seja a perfeição que ela se cobra, né? A voz da juizona, né? Aquela cobradora, a impecável, a perfeita, que cobra absurdos incríveis, partindo do ponto que dá para fazer,
né? Então, uma das coisas mais importantes do processo de terapia é justamente a gente confrontar o que é o pano de fundo, o núcleo emocional sobre o qual tudo roda, tá? Onde as pessoas vão construindo como se fossem capas, decretos de sobrevivência, por conta daquele medo, que é o pano de fundo emocional, é o medo do abandono, é o medo de ser rejeitado, é o medo da solidão, certo? Então, nós precisamos acessar esse pano de fundo, entender a nossa história de vida, entender a origem do como, do porquê, do para quê, na realidade, mais do que o porquê, o para quê nós nos comportamos de uma determinada forma, tá? Porque todo esse comportamento, todas essas características gastam uma energia tão grande. A pessoa vai com o tempo ficar doente porque ela precisa entrar em contato com o eu verdadeiro dela, né? E assim, meio que são todas as doenças que chamam a nossa atenção. Nós temos, por exemplo, a depressão, que normalmente as pessoas associam com alguma situação específica. Ah, eu fiquei deprimido por causa da pandemia. Eu fiquei deprimida porque minha mãe morreu. Gente, não foi. Esses fatores são o que a gente chama de fatores desencadeadores, porque a depressão, o acúmulo de posturas que levam à depressão já estavam lá, tá? E é interessante que hoje uma pessoa bem perfeccionista me perguntou dos atendimentos, mas por que a gente tem que sofrer tanto para nos entendermos? E aqui entra uma lei, que eu considero uma lei universal, que nos cobra a evolução, nos cobra crescer. Gente, vamos parar para pensar. Da mesma maneira, veja, cada um é um. Isso é um fato correto. Precisamos sempre ter isso muito claro, que cada um é um. Cada um tem o seu próprio organismo, seu jeito de ser. Da mesma maneira que um desenvolve de um jeito e outro do outro, eu vou dar um exemplo. A minha filha e o meu filho, eles têm 1 ano e 2 meses de diferença. A minha filha, com 11 meses, já andava. Só que ela não falava direito. Ela tinha, assim, umas palavras muito interessantes para nomear as coisas e a gente meio que tinha que adivinhar. Em contrapartida, o meu filho foi começar a andar com 1 ano e 3 meses, mas ele falava muito bem. Ele já falava muito bem. Então, olha que interessante a diferença entre os dois organismos, né? Ele era o tipo do cara que só dormia quando ele nasceu, sabe aquele cara que tinha que ser acordado para mamar? Em contrapartida, ela, ligada no 220, com poucos meses de vida, ela já não dormia durante o dia. Olha que interessante. Então veja, da mesma maneira que nós temos uma natureza que nos provê de um momento de prontidão para tudo que nós vamos desenvolver em nós, tá? Habilidades de falar, de andar, de nos locomover, de nos segurarmos em nós mesmos, habilidade de aprender a falar. Tem gente que muito pequenininho já consegue aprender 2 línguas, outro não, ok? Então, considerando essa natureza única, nós temos uma prontidão da nossa própria natureza que nos cobra em algum momento da nossa vida que nós sejamos nós mesmos, que nós adotemos a nossa natureza, que nós saibamos quem realmente nós somos. Para quê? Para nos liberarmos da personalidade formatada que nos foi imposta pela educação familiar, pela cultura, pelo inconsciente coletivo, quando determinou os papéis, né? Então, mulher é assim, assim, faz só assim, usa tal coisa, homem. Percebe? A gente foi podado de várias formas, ainda somos, ok? Apesar de algumas aberturas e liberdades, mas ainda somos, haja vista, as ideias preconceituosas que ainda rolam por aí, certo? Mas considerando essa natureza única, ela nos dota do momento de prontidão que nós precisamos parar de ser a personalidade formatada para sermos o que nós somos realmente.
de acordo com a nossa natureza. Eu acho isso muito bonito. O que mostra realmente essa coisa única, exclusiva que nós somos, a nível universal, não tem outro igual. Então aí vem alguns conceitos importantes. Primeiro, para de reclamar. Se a doença apareceu, se o mal-estar apareceu, a crise de ansiedade generalizada, a depressão e sei lá o que você sente de ruim, porque isso são sintomas ruins, as doenças emocionais, comportamentais ou físicas, elas são ruins, mas elas têm o objetivo de chamar a nossa atenção. Para quê? Para a gente olhar. Se tem uma goteira na sua casa e que vai molhando a parede, você deixa lá, você não liga. Aquela parede vai ficando cada vez mais úmida, cada vez mais úmida, cada vez mais úmida, tem um vazamento e você não está nem aí. Daqui a pouco a parede vai cair. Se você tem um sintoma, um mal-estar, qualquer coisa que você sinta a nível emocional ou físico e você não dá a menor bola, esse negócio vai aumentando. Exemplo, a ansiedade pequenininha, que é uma defesa da natureza, mas a ansiedade negativa, ela, no somatório, vai juntando, vai gerar uma crise de ansiedade generalizada, que vai gerar uma síndrome do pânico, que vai gerar N toques, N válvulas de escape, como comer demais, por exemplo, como as várias manias que as pessoas podem ter, até chegar nos sintomas psicossomáticos, que ela confunde com os sintomas físicos, mas que são psicossomáticos, cuja cura vai depender do autoconhecimento. Eu acho tão bonito isso, porque veja, a nossa natureza é muito sábia, e como eu sempre falo, a nossa natureza sempre ganha. Sempre. Não adianta o que nós possamos fazer, a natureza vai ganhar. E a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer essa sabedoria da nossa natureza. Então a natureza vai cobrar cada um, literalmente vai puxar o tapete, para que aquela pessoa evolua, e cada um no seu tempo, cada um no seu nível, cada uma do seu jeito. O importante é que nós sejamos observadores de nós mesmos. O importante é que nós assumamos responsabilidade por nós mesmos, porque se tem uma lei universal também, muito importante, primordial, é que ninguém entra dentro de você. Ninguém vai fazer a sua parte, desde a hora que você nasce. Você está numa UTI neonatal, você vai receber todos os cuidados, alimentos e remedinhos, né? E o seu corpo é que vai metabolizar. Olha que coisa linda que é a nossa natureza. Olha que coisa magnífica que é a nossa natureza. E aí você pega e se compara. Você se cobra. Você não se respeita. Você não respeita os seus limites. Você não respeita as leis físicas e da sua natureza. Físicas até que né, aceitam um pouquinho, tipo, sabe que se colocar a mão no fogo vai queimar. Mas tem um monte de outras leis que as pessoas não respeitam e depois se queixam. Leis emocionais, então, nem se fala, né? Tão legal com o outro, mas consigo mesma? Carrasca. Atende a expectativa do mundo, mas consigo mesma? Não dá a menor importância, porque se cobra, porque se exige, porque no mínimo não questiona a possibilidade real ou não de fazer algo. Quantas cobranças absurdas que eu ouço aqui, tá? Aquela cobrança que faz a pessoa se sentir uma porcaria porque ela não consegue fazer o impossível. Olha que coisa mais doida. Então tá aqui uma coisa importante para que nós possamos refletir, sabe? E sermos um pouquinho mais responsáveis conosco. Tem vários livros aí, você pode acessar o Lourdes Possato Blogspot para consultar os assuntos. Eu fico à disposição para dúvidas, para esclarecimentos e agradeço muito pela sua atenção e peço que você divulgue o vídeo aí para as pessoas que precisam dessas reflexões. Namastê, gratidão, até o próximo vídeo.